Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bom, Caio. O programa de hoje vai ser para responder dúvidas sobre intercâmbio, trabalho e imigração para o Canadá. Durante a semana, né, desde o último podcast, a gente recebeu diversas dúvidas, né? As pessoas ouvem nosso podcast e aí nos escrevem, né, através do e-mail atendimento@canadaprabrasileiros.com, nos mandam as suas dúvidas. Se você estiver nos ouvindo e quiser mandar sua dúvida, pode mandar para esse e-mail, né, o atendimento@canadaprabrasileiros.com, e a gente certamente no próximo programa vai responder. Então o programa de hoje vai ser para ajudar as pessoas que nos mandarem e-mail com dúvidas a respeito de vir para o Canadá, trabalho, estudo, né, ou mesmo até imigração. Caio, antes de mais nada, eu gostaria de dar uma notícia boa. O Canadá, esse podcast, ele também está no iTunes, né, aquele programa da Apple. E a gente já inaugurou o nosso programa no iTunes há cerca de um mês, e nesse mês nós já batemos 7 mil downloads do podcast. Realmente, né, a gente só tem a agradecer a todos vocês, né, que estão fazendo o download, ouvindo o podcast, seja no YouTube, seja no iTunes, mas, Caio, parece que o pessoal está mais baixando no iTunes e depois jogando direto no iPod, né? Não, sim. E você falou mais de 7 mil, mas na verdade são quase 7.400 já, né, hoje que a gente está gravando o podcast. E a gente viu que deu uma reduzida no YouTube das pessoas que assistem pelo YouTube, mas a gente entende, porque eu também faço isso, eu baixo as coisas que eu ouço e coloco tudo no meu iPod. Então, mas realmente tem bastante gente ouvindo a gente, né, Guilherme? Eu acho que o pessoal baixa no iPod, ouve dirigindo ou andando, né, na rua, né, com fone de ouvido. Sem dúvida, eu também faço isso, né? Os cursos que eu faço, aí eu baixo no iPod e saio para andar. Tomar um café, né, na rua e tal. Caio, hoje é o grande dia, né? Finalmente a gente vai anunciar o nosso novo produto, que é o intercâmbio VIP. Né? Caio, o que você pode aí dizer de início, né? Claro que no final do programa a gente vai dar mais detalhes, mas o que você pode dizer aí logo de início a respeito desse nosso novo produto? De início mesmo, Guilherme, eu posso adiantar que eu tô com um frio na barriga, mas sobre o programa, ele é um guia completo de tudo que você precisa saber para ter um intercâmbio de sucesso no Canadá. A gente gravou quase 9 horas de aula, eu e você, e a gente tem certeza que a pessoa que fizer esse curso vai economizar um bom dinheiro e além de evitar possíveis dores de cabeça durante o intercâmbio. Cara, sem dúvida, dores de cabeça acontecem, né? Erros no intercâmbio acontecem. Nós somos até a prova disso, né? Quando a gente veio para cá não existia Canadá para brasileiros, não tinha nenhum site para nos ajudar, né? A gente veio com a cara e a coragem, e é claro, nesse período aí, né, de intercâmbio, a gente veio para cá para fazer turismo, intercâmbio, claro que a gente teve aí uns desvios de rota que, graças a esse novo curso, quem adquirir esse novo curso não vai ter dor de cabeça, né? A gente garante isso. Foi um projeto feito realmente de forma bem planejada, né, Caio? Só o roteiro desse curso dá um livro, né? Dá para imprimir e colocar num livro, né? Então a gente vai dar mais detalhes sobre isso. São quase 10 horas de áudio. Você imagina, para você ouvir tudo isso vai demorar um tempinho, né? E, Caio, como que as pessoas podem se inscrever nesse curso que está sendo lançado, né, exatamente agora junto com o podcast? Sim. A gente vai dar detalhes sobre como a pessoa se inscreve no final desse programa, mas eu posso adiantar que as primeiras 100 pessoas que se inscreverem no programa vão ter vai ter uma promoção para essas 100 primeiras pessoas. E é bom lembrar que as vagas são limitadas, né? Sim. Caio, vamos responder, então agora vamos para as perguntas, né? Vamos lá. Como já é tradicional no nosso podcast, a gente sempre começa com a crítica, né? Geralmente a gente recebe, assim, a cada 10 e-mails, né, de elogio, a gente sempre recebe um de crítica, nada contra isso, pelo contrário, é bom para a gente sempre, né, corrigir, né, eventuais equívocos e erros, né? Então nós vamos começar com o e-mail do meu xará, ele também chama Guilherme, né? Parabéns, Guilherme, tem o meu nome, né? O Guilherme diz o seguinte: bom dia, o programa de vocês é muito longo, com muito intervalo, devido a conversas entre assuntos que vocês estão para abordar.
vocês poderiam ser mais objetivos? Aí, né, o meu xará continua dizendo, durante os tópicos do programa, para abranger, não, é abranger, acho que o Guilherme quis dizer, né? Sim. Mas o assunto, não fale em acho, porque as pessoas ficam com dúvida. Pesquise um pouco mais e fale sobre o tema. Com certeza o seu público será maior fazendo isso. Caio, não, antes, eu não sei, antes de você comentar, né, o que eu diria é claro que a gente comete erros, né, e às vezes sai um pouco da objetividade, que eu acho que é o que o Guilherme está dizendo, né? A gente mesmo, depois que grava o programa, a gente ouve, a gente é bastante crítico, né, com o nosso próprio programa. Certamente tem muito o que melhorar, mas, né, apesar disso, né, como todo mundo, né, não existe perfeição em nenhum programa de rádio, longe disso, na verdade, né, cara? Sim. Ele diz que a gente poderia ter um público maior. A minha pergunta que eu faço para você, né, que controla mais isso, o nosso público é pequeno, cara? Não, a gente tem aproximadamente de 10 a 15 mil pessoas visitando o nosso site diariamente, né? E sem contar as pessoas que, né, acompanham a gente pelo podcast, que como você mesmo mencionou no início desse podcast, a gente já atingiu em 4 semanas quase 7.400 downloads só no iTunes, né? Sem contar, né, o YouTube. E a gente já está aí caminhando para os 16 mil fãs no Facebook. Quer dizer, que problema de público a gente não tem, né? Ô, Guilherme, você que, né, nos escreveu. Público a gente não tem problema. É claro que a gente vai sempre procurar melhorar mais o programa, né? E é bom lembrar que esse programa, todas essas informações que todo mundo que está nos ouvindo está recebendo, inclusive você, Guilherme, elas são gratuitas, né? Nós bancamos esse programa, né? A gente não tem ajuda de governo, né? Subsídio, nada. Esse programa ele é completamente independente, né? E é bancado por nós. Então, é claro, a gente promete, é um compromisso, claro, com o nosso público, que a gente vai procurar sempre fazer cada vez mais um programa com qualidade ainda maior. De qualquer forma, eu acho que uma prova de que a gente está se esforçando, né, Caio, é o lançamento hoje do intercâmbio VIP, que a gente vai comentar um pouco mais tarde. Sim, não, e o Guilherme, inclusive, ele comentou sobre, pra gente, né, não falar a palavra acho, né? Mas nesses 8 anos, o que eu já cansei de ver em sites, comunidades, algumas pessoas elas tendem a dar certeza de alguma coisa, falar assim, não, vai por esse caminho que vai dar certo, ou faz aquilo, ou se alguém pergunta da área de emprego, não, você consegue emprego. A gente não quer iludir ninguém. A gente não é o dono da verdade, porque quando a gente fala de imigração, visto de trabalho, emprego, não tem como a gente dar uma certeza de nada, porque são muitos fatores envolvidos, e no final das contas, se a gente está falando de imigração, eu não tenho como dar certeza de alguma coisa, porque no final das contas quem vai dar o veredito final vai ser o oficial de imigração. Né? E se uma pessoa manda um e-mail pra gente perguntando, essa área é boa, eu consigo emprego, eu não tenho como falar, sim, essa área é boa, você consegue emprego. Não, tem gente que não consegue, tem gente que consegue. Então a gente não pode iludir as pessoas falando que não, faz isso, faz aquilo, eu tenho certeza que isso dá certo. Se você perguntar alguma coisa de mim, do nosso site, eu posso dar uma certeza, porque a gente tem controle disso, né? Mas daquilo que a gente não tem, infelizmente, a gente não pode fingir que aquilo é uma verdade, que a gente está falando a verdade. Afinal, a gente está fazendo isso, tudo que a gente fala é baseado em 8 anos, ou mais, né? Porque a primeira vez que a gente veio para o Canadá foi em 1996. Então, aí são mais 15 anos para mais, porque a gente sempre viajou pelo Canadá. Então, tudo que a gente fala é baseado nisso, né? Então, e mesmo assim, você pode ver que ainda a gente tem que falar, acho, né? Assim, eu acho que você tá certo, cara. Obrigado, Guilherme. Eu acho que a gente pode continuar para a próxima pergunta. Sim. O Vitor Hugo, é interessante, o Vitor Hugo nos escreveu, na verdade ele nos ligou, né? O Vitor Hugo é cliente do Canadá para Brasileiros, ele nos ligou para compartilhar uma notícia muito boa, e na verdade ele aplicou para o programa de estudo e trabalho, ele está aguardando o visto, só que isso é uma notícia excelente, né? Até gostaria de parabenizar você, Vitor Hugo. O Vitor Hugo conseguiu uma proposta de trabalho ainda no Brasil. Ele começou a mandar currículo, uma empresa gostou do perfil dele, né, do currículo dele, e já manifestaram interesse em tê-lo, né, ou testá-lo, né, fazer uma entrevista, não sei, ele não detalhou isso muito, mas
parece que ele já tem aí em vista aí uma oferta de trabalho, né, cara? É muito bom, né, cara? Sim, ele falou que inclusive fez, né, entrevista por Skype com a empresa, né, que as coisas estão caminhando, né? Isso é muito bom. E para completar mesmo a pergunta anterior, o Vitor Hugo, ele falou, né, ele já está conseguindo sair do Brasil praticamente com emprego. E a gente sempre fala no programa que isso é muito difícil. Né? A gente sempre fala que isso daí é bem difícil de acontecer. Então você vê que aí não tem como a gente ficar, né, dando certeza de algo, porque o Vitor Hugo mesmo foi contra, né? Não contra, né? Mas ele conseguiu algo que a gente sempre fala que é difícil. E parabéns, né, Vitor Hugo? Não, sim, Vitor, se você conseguir esse trabalho aí, quando você conseguir, por favor, nos avise, que a gente adora ouvir esse tipo de notícia boa dos nossos alunos, né? Sim, sim. Aí o Vitor fez uma pergunta, duas perguntas, três na verdade. Ele pergunta qual é o custo de vida e a média salarial. Acho que não, o que ele quer dizer é qual é a média salarial de quem trabalha na área de TI, que eu acho que ele é engenheiro de computação, né, Caio? Sim. Aqui na região de Vancouver. Ele quer saber quanto que ele, né, potencialmente poderia vir a ganhar. De acordo com o site oficial, né? Então vamos ter vamos basear em alguma informação oficial. Essa parte de programação que eles têm diversas categorias na parte de programação. Mas o que eu pude pesquisar aqui antes da gente fazer o podcast é que esse salário ele pode variar de 3.800 a 6.000 dólares por mês, né? Então ele falou que, né, ficou meio inseguro de falar porque a empresa perguntou quanto que ele queria ganhar. E então o que eu posso falar é que está nessa faixa de valor. Agora, uma dica que eu dou, né, pessoal, não tenta pedir muito, né, tenta trabalhar com um mínimo próximo e tenta negociar com eles, ver o que eles estão dispostos a pagar. Você pode negociar depois, qualquer aumento que tiver. E que eu acho que para você o mais importante aí, Hugo, é que você ter essa empresa, e principalmente se você tem intenção de migrar para o Canadá, você está quase com a faca e o queijo na mão, então não perde essa oportunidade por uma questão de dinheiro, porque por mais que eles falam assim, não, a gente vai te pagar 3.000 dólares por mês. Com 3.000 dólares por mês você vive tranquilo no Canadá, tranquilo. Então, foca na sua imigração, no visto de trabalho, que é isso que eu acho que você tem o ponto positivo para tirar dessa conversa com eles. Quer dizer, o Vitor Hugo já está mais também preocupado já com a parte de visto. Sim. Então, ele até pergunta, né? Ele sabe que ele vai vir com o visto de estudo e trabalho, né? Que é o visto que ele está tirando através da nossa agência. Quer dizer, está tirando com o consulado, né? Ele fez a matrícula através da nossa agência. E ele já está pensando como que ele vai fazer essa transição do visto de estudante para um visto de trabalho, e a pergunta dele é bem direta, né? Quanto tempo demora para uma requisição de visto de trabalho? Sobre o visto de trabalho aqui dentro do Canadá, né? Isso, dentro do Canadá. Ele já está aqui estudando e aí ele recebe essa... Né, esperamos, estamos torcendo bastante que ele receba essa oferta e peça um visto de trabalho. Sim, o visto de trabalho, eu diria que a partir aí de 2 meses e meio, 3 meses, ele possa ir... Porque ele pode mandar de duas formas, né? Pode ser pela internet ou através do correio. Existem alguns dias de diferença aí, mas eu diria que em torno de 2 meses e meio a 3 meses. Mas assim, baseado naquilo que eu já vi, casos recentes que eu já vi acontecer aqui com pessoas próximas de mim, chegou a demorar 3, 4 meses. Então é difícil você dar um número com precisão, porque é realmente uma coisa que pode variar bastante. Porque como a gente já mencionou no podcast número 6, que é o podcast mais acessado que a gente teve até hoje, com acho que mais de 8 mil, quase 9 mil pessoas já ouviram, que a gente fala sobre o processo de visto de trabalho, você vê que tem alguns estágios lá, eles podem atrasar ou deixar o seu processo mais rápido. Então não tem como a gente dar um tempo preciso sobre isso, porque tem essa variação. Aí, para terminar, o Vitor ele tá preocupado se ele vai ter que talvez voltar para o Brasil caso não deu tempo de fazer essa transição do visto de estudante para do trabalho. Eu não sei se você vai poder acalmar o Vitor com relação a isso. Precisa voltar, vai? Então, ele vai precisar voltar para o Brasil, cara? Não. Bom, assim, eu não posso afirmar isso, mas o que eu vou falar é referente a uma experiência que eu tive recentemente, uma pessoa bem próxima de mim,
que trabalha na universidade lá onde eu dou aula, e que ele estava aguardando o visto de trabalho, o visto dele estava para vencer, e o que a gente fez, inclusive eu estava bastante envolvido nisso, até a imigração me ligou para perguntar dele e tal, não sei o que, eu era a pessoa de contato na aplicação dele, né, então eles me ligaram, e o que a gente fez foi, em último caso, a gente não tinha mais para onde correr, a gente pediu um visto temporário para ele, alegando, né, explicando o que estava acontecendo, e para que ele pudesse esperar aqui no Canadá com um visto, né, de residente temporário. Então, assim, em último caso, dá pra gente, né, dá pra ser feito isso, mas se você fizer um planejamento um pouco, né, adiantar um pouco a conversa com a empresa, tudo, eu acho que dá para evitar. Pelo tempo que ele me falou, dá para evitar, sim. Excelente. Não, e outra rapidinho, outra opção, ele tá vindo para um curso, né, de estudo e trabalho, 3 meses, de repente, se ele tiver que esperar mais 1 ou 2 meses, ele se matricula num curso de inglês na escola mesmo, sei lá, 2 meses, estende o visto de estudante dele por 2 meses, se for esse um período pequeno que ele precisa, né, para completar o visto de trabalho, e aí ele pratica um pouco mais de inglês e depois vai trabalhar. Sim, né? Sem dúvida é uma posição até confortável, né? Sim, se você recebe uma oferta de trabalho, você está numa posição boa, né? Sem dúvida. Isso daí é só um detalhe, né? Ele não vai precisar voltar para o Brasil. Caio, vamos para mais uma pergunta. O Leandro Paulo, eu vou ler o e-mail dele, é curto, acho que dá para ler, cara. Estou me formando em psicologia neste ano, porém minha experiência profissional está centrada numa outra área, a área financeira, que é a área que ele diz gostar de trabalhar. Pensando em uma futura imigração, valeria a pena fazer uma pós-graduação na área financeira? Quer dizer, ele está se formando em psicologia, mas por causa da imigração ele pergunta se talvez seja melhor fazer uma pós-graduação na área financeira. No Brasil, né? Ele tá falando. Eu entendo que seja no Brasil. Estou perguntando, pois não possuo experiência de trabalho em psicologia e temo que isso faça falta no futuro para o processo de imigração. Tá? Sim. Cara, eu acho que uma primeira consideração Leandro, primeira coisa que você tem que ver veja se a sua profissão, seja no caso da psicologia ou da área financeira, se ela está na lista das profissões que hoje estão sendo aceitas pelo Canadá. Então, antes de qualquer coisa, dê uma olhada na lista, porque sem a sua profissão estar na lista, a gente não adianta nem discutir aí outros detalhes, né? Sim, sim. E a minha dica, eu acho que a melhor dica que eu posso dar pro Leandro é que ele falou em fazer essa pós-graduação no Brasil. Eu acho que se realmente ele quer emigrar, faça a sua pós aqui no Canadá, porque se você fizer uma pós no Canadá, você pode se inscrever numa faculdade, numa universidade que vai permitir que você trabalhe, e se você tem uma experiência de trabalho no Canadá, e que isso sem dúvida vai ajudar na imigração no futuro. Né? Porque ele falou, né, pensando em uma futura imigração. Então, se ele faz a graduação no Brasil, isso ainda vai levar um tempo. Daí a gente não sabe como é que a imigração vai estar daqui 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, a melhor dica que eu posso dar deixa para fazer a sua pós aqui no Canadá, né? Se matricula numa universidade. E sem dúvida que isso vai abrir algumas portas para você nessa área, independente da sua área, né, que como o Guilherme disse anteriormente. Se você fizer uma pós-graduação aqui, as chances de você emigrar através do Canadian Experience, que é a classe para quem estuda ou trabalha aqui, elas são muito maiores, né? Cara, hoje eu às vezes eu acesso fóruns, né, comunidades na internet comentando sobre imigração, e às vezes eu vejo assim, um excesso de informações, até uma falta de objetividade com relação ao que está acontecendo na imigração hoje. O que eu observo, Caio, né, a gente até antes do programa está conversando sobre isso, a imigração canadense hoje tem 2 portas aí básicas, né? Para quem tem uma oferta de trabalho dentro das profissões exigidas, né, tem uma excelente chance de migrar, e para quem tem uma experiência canadense, ou seja, fez uma faculdade aqui, né, um curso de pós-graduação, e depois teve uma experiência de trabalho aqui no Canadá. Então, né, basicamente, independente de a gente entrar em discussões mais técnicas, né, de quais são os processos hoje de migração, basicamente essa é uma ideia que as pessoas têm que partir dela, né, para
discutir imigração ou mesmo avaliar o seu próprio perfil com potencial futuro de imigrar para o Canadá. Sim, e o processo de imigração, como a gente está vendo, vocês que acompanham o nosso blog, né, o nosso site, o nosso podcast, tá passando por um momento de transição. Então, alguns anos atrás, quando a gente conversava com algumas pessoas que falavam assim, não, eu penso em migrar para o Canadá, mas eu vou esperar mais um pouco, não sei, vamos ver o que vai dar, eu ainda preciso, né, sei lá, pedir demissão do meu emprego aqui no Brasil. E essas pessoas que decidiram, alguns anos atrás, que decidiram esperar e ver o que fosse dar, hoje em dia estão numa situação, né, tá bem mais difícil. Então não espera muito, né? O que a gente pode, né, a dica que a gente pode dar é que não fica esperando muito, porque as coisas elas estão mudando, né, na imigração. Sim, todo instante está mudando, né? O governo está tentando organizar melhor a casa, né? Porque todo mundo sabe, quem mora aqui no Canadá sabe, a gente já comentou no programa anterior, não estão precisando de imigrante para a maior parte das áreas, né? Sim. Eles estão precisando para imigrantes que trabalham em áreas específicas. Se você trabalha numa das áreas específicas que o governo está atrás, sem dúvida nenhuma, para você vai ser fácil imigrar. Então, não é nem uma questão de estar fechando a porta ou abrindo, ou se é difícil ou fácil. Depende do perfil da pessoa. Se você se enquadra nas exigências que estão hoje baseadas nessa parte profissional mesmo, né, as suas habilidades profissionais. Eu estava até vendo, Caio, eu estava lendo um jornal de Calgary, né, fazendo um parênteses, aí me permita fazer um parênteses, mas é interessante isso. O jornal estava dizendo que potencialmente, eles fizeram uma análise lá do solo de Calgary, e parece que tem mais petróleo em Calgary, que é uma província canadense, do que em todo, né, o resto do mundo lá. Parece que é um absurdo de petróleo que parece que ainda tem para ser explorado. E aí eles estavam atrás, né, hoje, eles estavam atrás de trabalhadores com habilidade em trabalhar nessa área de extração de petróleo. Eu estava lendo a lista, né, quem são esses potenciais contratados aí. São profissionais que sabem, por exemplo, soldar o cano onde passa o petróleo, sabe trabalhar nessa área de cortar metal, soldar, montar uma estrutura, né? Então, quem está nessa área, Caio, quem está nessa área consegue um visto de trabalho tranquilamente para trabalhar, Alberto. Não, se você sabe soldar um cano debaixo d'água, você tá no Canadá amanhã, né? Não, mas é verdade isso, né? A imigração, ela hoje é isso, mudou muito. Eu vejo, às vezes eu entro em fóruns e eu vejo que as pessoas ainda estão discutindo uma imigração que não existe mais, na verdade, né? Não. Caio, eu acho que então vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. A pessoa que mandou a pergunta disse, como é um projeto ainda pessoal, ainda ninguém sabe, ele gostaria de ter um nome preservado no podcast. Claro, né? A gente não vai falar o seu nome, até eu diria, se você tiver mandando uma dúvida, você, por um acaso, não queira ainda, né, divulgar o seu nome, basta no começo do e-mail informar isso. E aí ele escreve um e-mail longo. O resumo é que ele tem 30 anos de idade, já estudou inglês no Canadá, há 2 anos atrás. Ele tem visto válido para os Estados Unidos e agora ele quer voltar para Vancouver fazer um programa de estudo e trabalho. E ele disse que vai conseguir economizar aí cerca de $15.000 canadenses, que é uma quantia, sem dúvida nenhuma, boa. Sim. E aí é aquela dúvida, né? Ele está com medo. A primeira pergunta dele é se ele vai ter que pedir demissão, ele vai ter que necessariamente pedir demissão, né, do seu trabalho para poder ficar aqui uns 8 meses, que é o que ele pretende, né? Se ele pede o visto agora, que ele está empregado, ou se ele pede o visto depois que ele pedir demissão, já próximo da viagem. Essa é a dúvida aí central dele. Não, eu não acho que faz tanta diferença, porque afinal o consulado sabe que você vai ter que largar o emprego quando você vier para o Canadá. E se você está vindo com estudo e trabalho, não é nem umas férias, né? Porque às vezes você pode alegar que você está tirando férias por 1 mês e que você vai voltar para o emprego. Mas nesse caso, né, se você vem para um programa de estudo e trabalho, é no mínimo aí 6 meses. Então você teria assim que, né, o consulado sabe que você vai ter que pedir demissão do trabalho. Mas se você tem algum receio sobre isso, você sente melhor pedindo o seu visto antes, enquanto você está empregado, também não tem problema, porque o que vai acontecer? Se você está solicitando
né, uma permissão de estudo e trabalho, né, o visto que o consulado vai emitir para você, ele pode ser de 6 meses a 1 ano. E quando essa etiqueta que vem no seu passaporte, quando você tira o seu visto, que você que já tirou o visto para o Canadá, você deve ter essa etiqueta no seu passaporte. Basta, né, você pode inclusive olhar a data do visto anterior que você tirou. Esse período que eles dão nesse visto é o que você tem para entrar no Canadá. Então, se você aplicar em setembro, eles dão para você que o visto vale de setembro a abril do ano que vem, setembro, né, mais 6 meses aí. Esse é o tempo que você tem para entrar no Canadá. Não significa que esse é o tempo que você vai ficar no Canadá. Então não faz muita diferença. Você pode pedir o seu visto agora em setembro, outubro, e contanto que você entre no Canadá, que você faça a sua viagem dentro da data que vai estar especificado nessa etiqueta. Acho que ficou bem, tá bem respondido, então acho que a gente quase citei o nome dele, né? Mas acho que ficou bem respondido, sem dúvida nenhuma. Acho que pelo perfil que ele traçou, é claro, a gente não trabalha no consulado, mas a gente lida quase diariamente com vistos, né? Sim. O perfil dele é muito bom, ele inclusive já tirou visto para o Canadá, tem visto para os Estados Unidos, a quantia de $15 mil para ficar aqui por 8 meses tá bem proporcional aí às exigências. Sim. Eu acho que é muito bom. Eu acho que o potencial dele tirar outro visto sempre muito bom. Eu não vejo problema na data que ele for pedir, né? Agora, se ele se sentir mais confortável e confiante, né, em pedir o visto agora em outubro, alegando que ele vai viajar no começo do ano que vem e tal, não tem problema. Tá certo, cara. Então agora vamos para a quinta pergunta do Hugo. Ele é um e-mail curto, ele diz que ele e a noiva dele estão planejando fazer um college de curta duração no Canadá. E aí ele pergunta quanto custa em média aí um college para se estudar no Canadá. Bom, então essa é a primeira pergunta. Esse valor ele pode variar bastante, né? Então a gente já inicia com 2 divisões. Se for college público, vai ser bem mais caro do que um college privado. Um college público por ano não deve sair menos de $10 a $15 mil. Eu não acho que sairia menos que isso. Mas também esse valor ele varia muito dos colleges, pode variar também de acordo com a província. Então não tem como dar um valor bem assim, preciso em relação a isso. Se ele for fazer um college particular, um college privado, vai sair bem mais barato. A gente pode dizer que, sei lá, de 7 mil a 10 mil. Eu acho que é 40% mais barato você fazer um college particular do que fazer um college público. Então esse valor ele pode variar bastante, né? Inclusive, cara, a gente publicou no Canadá para Brasileiros um artigo recentemente sobre quanto de dinheiro você precisa declarar para tirar o visto. E esse artigo é baseado no próprio manual dos funcionários que trabalham no consulado canadense, né? Para quem não sabe, todo o manual, né, isso é público, né, de acesso público, todo o manual de procedimento do consulado você pode baixar e ler em inglês, né? Sim. E a gente fez um artigo baseado nisso, e no manual dizia que para quem vem estudar college, né, num college, que é a faculdade, né, seria uma faculdade, geralmente a exigência é de ter pelo menos $15 mil para cada ano de estudo. Sim. Então, pelo menos $15 mil de declarar aí para passar um ano no Canadá fazendo college. Então eu sugiro que ele pesquise, né, dá uma navegada pelo Google, né, colleges em Toronto, em Vancouver, em outras regiões do Canadá. Esses colleges eles têm a lista de preço, né, e de repente você pode até entrar em contato com eles para ver se existe algum desconto para alunos, né, de determinadas nacionalidades. Mas realmente exige um pouco de pesquisa, não tem como dar um valor preciso, né? E também vale lembrar uma outra dica que na verdade ele não perguntou, mas eu já vi essa pergunta aí essa semana em algum outro e-mail, algum outro comentário no blog, sobre como é que quanto que é por mês. O college no Canadá você não paga por mês, você paga por semestre, né?
trimestre, né? O que seria aqui o semestre. Então você não paga o curso mensalmente, você provavelmente vai dar uma entrada que seja, sei lá, 30%, 40% do curso. E então o curso ele é pago por ano ou por semestre, não é pago por mês, não existe mensalidade. Sim, cara. E aí o Hugo pergunta se vocês têm dicas de college mais em conta. Eu não saberia dizer, cara, sendo sincero. Eu não, assim, o que eu posso dizer de colleges mais em conta é você focar, então, nos colleges particulares e não nos públicos. Com certeza eles vão ser bem mais baratos. Ah, sem dúvida. Isso eu posso afirmar. Os colleges privados, eles são bem mais baratos. Quando eu falo bem mais barato entre o público é porque para estudante internacional, quem não é canadense e quem não tem o visto permanente, o college público ele é realmente caro. E aí o Caio termina o e-mail, acho que ele fazendo uma pergunta, acho que não tem nada a ver com college, ele diz se existe alguma forma de trabalho legal como restaurante e hotéis no Canadá. Não sei o que exatamente ele quis dizer, em que circunstância aí de visto, né? Sim, sim. Bom, aí também, como ele disse que está querendo vir fazer um college, então se ele achar um college que tem a parte de trabalho, né, estágio, aí ele vai poder trabalhar de forma legal em restaurante, hotel, isso aí não vai ter problema nenhum. Mas, assim, só programas de trabalho que ele pode trabalhar em restaurantes e hotéis, eu acho difícil. Eu diria até, se você já viu isso no passado, né? Se alguém estiver te prometendo trabalho no Canadá, sem você estar no Canadá, sem testar o seu inglês, já prometendo garantia de trabalho, desconfie que provavelmente tem alguma coisa errada nisso. Não, envia um e-mail pra gente, né? Se alguém achar isso. Isso, Caio, a pergunta número 4, né? Eu já perdi a conta já. A gente está para a quinta pergunta. Quinta pergunta? A Gabriela, ela mandou um e-mail muito simpático, né? Elogiou o nosso trabalho. Ela disse que acompanha o podcast e que inclusive gostou do vídeo, Caio, que você gravou no Stanley Park, dando uma volta de carro pelo Stanley Park. Sim, sim. E até uma dúvida, cara, como que você conseguiu gravar aquele vídeo lá? Onde você colocou a câmera? A câmera eu coloquei no capô do carro, foi uma câmera nova, né, que a gente comprou e que dá para você acoplar ela no capô do carro e toda a parte de som é transferido via wireless. Então eu gostei do vídeo, Guilherme. Você assistiu? Eu assisti, eu queria estar passeando com você nesse dia. Infelizmente eu estava trabalhando. Perdeu a carona. Enquanto você passeava, eu estava trabalhando. Mas eu estava trabalhando, porque o vídeo ele vai para o Canadá para brasileiros, né? Caiu, e a pergunta, a gente já recebi uns e-mails perguntando quando, acho que comentários, não lembro, quando vai ser os próximos vídeos e aonde? Bom, o tempo não estava muito bom nos últimos 2 dias, eu ia fazer a gravação, a minha filha ela ficou doente, ela tem 1 ano de idade, então ela estava meio com febre aí nos últimos dias, então eu tive que ficar de plantão. Mas agora no final de semana provavelmente eu vou sair de novo e eu tenho a intenção de fazer alguns caminhos. Se você quiser vir comigo, Guilherme, você está convidado. Se você quiser vir, eu acho que eu vou passar por algumas regiões de downtown ou norte Vancouver, talvez até atravessar a ponte bonita que liga o centro de Vancouver até norte Vancouver. Ah, legal. Isso sem dúvida vai ser muito bacana para as pessoas verem. Que eu comento com você, desde a primeira vez que a gente veio aqui para Vancouver em 97, se eu não me engano, né? Sim. Uma das primeiras lembranças que eu tenho é de atravessando a ponte, né, passando pelo mar e entrando já direto no centro. A gente vai fazer exatamente esse caminho de novo, né? Um pouco para relembrar, né, a primeira vez que a gente veio para Vancouver e também para mostrar que para mim é uma das entradas aí, né, dos passeios, né, de carro, a hora que você chega. Mais impressionante, é realmente muito bonito na hora que você pega a ponte e você está passando pelo mar e o centro inteiro de Vancouver está praticamente numa ilha, né? Sim, sim. Sem dúvida nenhuma é muito bonito, é diferente das outras cidades da costa oeste, né, da América do Norte. Sim. E é por isso que a gente mora aqui, né? Eu acho que você quer vir comigo, né, Guilherme? Não, eu já me convidei. Tá, então tá. E aí, eu já até esqueci que eu estava falando das perguntas que a Gabriele mandou. A primeira pergunta dela. A primeira pergunta da Gabriele gostaria de saber mais sobre o processo de migração provincial. Quais vantagens, desvantagens e dificuldades? Acho que ninguém melhor para responder isso do que você imigrou através desse processo
de migração via província, ou seja, você recebe uma oferta de trabalho, né, Caio, e depois pede a migração. Sim. Eu imigrei através do sistema provincial aqui de British Columbia. E vantagens e desvantagens e dificuldades. A vantagem é que ele é um processo mais rápido. O processo federal você fica sabendo, né, se você, né, se eles vão dar a imigração para você, né, o permanente residente, até o final do programa. Já o provincial eles dão uma resposta já no começo, em até 3 meses, eles já falam para você se a província aprova a sua aplicação. E a partir daí, depois o resto do processo, que pode demorar aproximadamente 1 ano, ele é só mais uma questão burocrática de papéis, né? Mas você já sabe se a província aprovou. E a partir do momento que a província aprova, você já pode solicitar um vídeo de trabalho, ou seja, você pode esperar o seu processo, o final do processo, com o visto de trabalho, ou seja, você não precisa parar de trabalhar ou voltar para o Brasil, você já pode continuar. Então essa eu diria que eu acho que é a maior vantagem de você aplicar pela província. Desvantagem, eu não lembro de alguma... eu não sei. A desvantagem eu não lembro de alguma desvantagem, não. Nada que eu possa comparar com o processo federal que eu vejo que é uma desvantagem. Mas eu posso falar da dificuldade, que a dificuldade é você tem que ter uma empresa que esteja qualificada para poder entrar com esse processo de imigração. A empresa ela tem que ter um certo número de empregados canadenses, a empresa ela tem que estar realmente apta e querendo que você trabalhe, porque grande parte desse processo são documentos da empresa. A empresa precisa fornecer esses documentos, e o trabalho maior é do lado da empresa. Então essa que é a dificuldade. A empresa ela realmente precisa estar disposta a entrar com esse processo para você. Então não depende tanto de você, depende mais da empresa. Caio, e aí a Gabriela encerra o e-mail dela perguntando, realmente o Canadá é só para ricos? Ela diz que ela viu que o processo de imigração só se qualifica quem tem dinheiro. Isso é verdade, Caio? Eu não acho que é verdade. Eu acho que o processo de imigração é para quem faz um planejamento, né? Não tem como a pessoa acordar hoje e falar assim, eu quero migrar para o Canadá, eu quero ver se até o final do ano eu já tô com tudo certo. Não, a gente, né, Guilherme, a gente não era rico e a gente fez um planejamento aí, né, que durou anos, e a gente conseguiu imigrar. Ela até mencionou que ela ouviu dizer que existe um preconceito, né, para quem só tem um certo tipo de graduação ou dinheiro. Não, eu acho que é mais uma questão de planejamento mesmo. Eu não vejo muito pelo contrário. Essa parte de preconceito, a gente já comentou isso, a gente nunca sentiu isso aqui. Eu acho que é mais uma questão de planejamento mesmo, de você juntar dinheiro. Se eles pedem que você tenha 5, 10, 15 mil dólares, tem um motivo aí, né? O motivo é que o Canadá não quer que uma pessoa imigre pro Canadá sem dinheiro. Porque se você chega aqui, você vai demorar um certo tempo para conseguir emprego, então você precisa ter um dinheiro para poder se sustentar, porque se você não tiver dinheiro, quem vai sustentar, né? Então é por isso que existe essa exigência que você tem um dinheiro mínimo para se sustentar nos primeiros meses, porque nada mais justo, né? Se você não chega no Canadá e você já tem um emprego na semana seguinte, pode ter, mas pode não ter, pode demorar meses, pode demorar, né, uma semana, pode demorar, né, 6 meses. Então é por isso que o consulado ele exige que você tenha um dinheiro para que as contas não caiam no próprio governo, nas costas do governo. Então é mais uma questão de planejamento mesmo, de guardar dinheiro, assim como eu fiz, né, Guilherme, como você fez. Que eu, por 1 ano e meio, eu guardei dinheiro para ter dinheiro para pagar minhas contas. Então eu acho que é o planejamento aí. Inclusive, se ela tiver curiosidade, a gente tem um depoimento nosso, acho que uns 2 ou 3 podcasts anteriores a esse, que a gente comenta o nosso sacrifício, né, que foi para a gente juntar dinheiro e vir para o Canadá. Então não desista não, Gabriele. Não é só para ricos não, pelo contrário, o que a gente vê aqui com o pessoal que migra, geralmente pessoas que precisam trabalhar, né, precisam ter uma vida de trabalho, né? Não desanima não. A gente sabe que pode ser um planejamento, né, a longo prazo, médio e longo prazo, mas eu acho que compensa. Não, mais do que isso, Gabriele, você está qualificada para adquirir o nosso novo produto. Sim, né, o intercâmbio VIP, que é nosso novo produto é exatamente sobre isso, para dar uma orientação completa
sobre o Canadá, explicar, né, tintim por tintim, né, todos os detalhes, cada passo que você deve seguir para ter uma viagem, né, uma experiência no Canadá de bastante sucesso, né, cara? Então sim, e Gabriela continua ouvindo o nosso podcast e assistindo os vídeos, né? Eu prometo que eu vou colocar outro vídeo dirigindo na próxima semana. Ótimo, Caio. Agora chegou o momento aí final do podcast em que a gente vai passar detalhes sobre o nosso... na verdade, eu estou bastante feliz, né? Sim, Hoje a gente até deu mais risada do que o normal, né, Caio? Eu acho que eu não sei se foi de felicidade ou de alívio, né? Por estar conseguindo lançar isso no prazo que a gente estava planejando. Sim. E sem dúvida nenhuma, né? Hoje é um dia especial para nós, né? Foram 4 meses de trabalho nesse projeto, praticamente um trabalho diário, né, Guilherme? A gente realmente mergulhou nesse projeto, inclusive até algumas pessoas perguntam, cadê? Eu recebi um e-mail outro dia, cadê o site americano que vocês prometeram? A gente realmente teve que dar uma pausa de 1 ou 2 semanas no site americano, mas a partir desse domingo eu já vou começar, a gente já vai começar a trabalhar nele de novo, e provavelmente em 2 semanas a gente vai estar lançando o site americano. Então são 2 projetos muito legais, muito importantes que a gente está lançando agora no mês de agosto. Mas então a prioridade é realmente ajudar os usuários atuais, né, os clientes que a gente tem no Canadá para brasileiros. Então por isso que a gente deu uma certa prioridade. A gente, pela quantidade de perguntas que a gente recebe por e-mail, pelo blog, pela rede social, a gente sentiu que a gente precisava dar uma prioridade no intercâmbio VIP, porque é o que as pessoas estão mais precisando agora. Sim, Caio. Então, a seguir agora vai entrar um áudio que a gente já gravou, que é o áudio que também vai estar no próprio site, né, do intercâmbio VIP. Então, pode dar play aí, Caio. Legal, Guilherme. Então, a todos, obrigado por ouvir nosso podcast e bem-vindo ao intercâmbio VIP. Olá, meu nome é Guilherme Prézia e juntamente com meu irmão Caio Prézia, criador do site Canadá para Brasileiros, nós estamos felizes em apresentar para você o nosso novo produto. Você está planejando estudar, trabalhar ou viver no Canadá? Você está com muitas dúvidas sobre como começar e qual rumo dar em seu projeto de intercâmbio? Sem dúvida nenhuma, nós temos a solução final e definitiva para você. O site intercambiovip.com. Por um preço super acessível, você irá ter acesso a mais de 8 horas de aula em áudio, especialmente gravadas por mim e pelo meu irmão Caio. No intercambiovip.com estão registrados toda a nossa experiência de mais de 15 anos, fazendo turismo, estudando, trabalhando e vivendo no Canadá. O curso intercambiovip.com traz uma orientação detalhada e dicas infalíveis para você ter todo o sucesso nessa nova empreitada. Nosso curso é indicado para todos os interessados em vir estudar inglês no Canadá, independente da escola ou agência escolhida por você. O intercâmbio VIP é dividido em 5 módulos. No módulo 1, damos uma orientação completa sobre qual curso comprar, por quanto tempo estudar e quais cursos você deve evitar. No módulo 2, te ajudamos a organizar e planejar a sua viagem. Siga as nossas orientações e nós garantimos que você terá uma etapa de preparação muito tranquila e sem atropelos. Já no módulo 3, explicamos de forma detalhada e minuciosa como você economiza um bom dinheiro em seu intercâmbio. Ainda nesse módulo, você recebe uma orientação completa sobre como aprender inglês de forma eficiente, evitando erros comuns praticados por muitos estudantes de intercâmbio. No módulo 4, passamos para você toda a nossa experiência de vida aqui no Canadá. Você irá saber as principais diferenças culturais e cotidianas entre o Brasil e o Canadá. Já no 5º e último módulo, você recebe uma orientação completa sobre extensão de visto e possibilidades de se migrar de vez para o Canadá. Além de adquirir o nosso curso VIP de intercâmbio, você ainda recebe um exclusivo curso online de inglês, com 10 aulas em vídeo gravadas por uma professora canadense. Ela dá dicas infalíveis sobre como você deve se virar com o seu inglês durante as primeiras semanas no Canadá.
Nós confiamos na excelente qualidade desse curso e garantimos que você terá também um excelente proveito dele. No entanto, caso você não fique satisfeito com os resultados alcançados no seu intercâmbio, nós garantimos o reembolso do valor investido. Para se registrar em nosso curso e ter acesso total a 10 horas em áudio e vídeo, basta acessar a nossa página www.intercambiovip.com.